Agora a gente vai falar de flores aqui no Tem Notícias, mas de um jeito que você nunca viu. Sabe aquela planta que muita gente tem em casa, mas é difícil de cuidar, difícil de fazer florescer? Orquídea. Mas a gente não vai falar daquelas orquídeas que a gente compra em loja, supermercado, floricultura. Vamos falar das orquídeas nativas da flora brasileira. A Daniela Goffieri foi até uma grande reserva na nossa região para mostrar um trabalho inédito de conservação dessas flores. Uma hora e meia de estrada de terra. Mas cada curva deste caminho vale a pena. Quando a gente chega e encontra esta imensidão. Estamos no Legado das Águas, nome da maior reserva particular de Mata Atlântica do país. Uma área que é do tamanho da cidade de Curitiba, que, somada a áreas de parques estaduais, formam um corredor verde que vai do Rio de Janeiro até o Paraná. São 31 mil hectares de mata preservada. Parte desta área fica em Tapiraí. Nós temos hoje mapeado, na parte de árvores, por exemplo, mais de 700 espécies, algumas das quais os pesquisadores nem imaginavam que estavam no estado de São Paulo, mais. E na parte de orquídeas, estamos aumentando muito rapidamente o número de espécies catalogadas e provavelmente nós vamos ter um dos maiores bancos do estado de São Paulo e talvez do Brasil. Estamos aqui para conhecer um trabalho inédito deste biólogo. Uma escada de pedra é o caminho para o escritório do Luciano, a Mata Atlântica. Para fazer a pesquisa, ele procura no meio da floresta uma das plantas mais admiradas. Elas, as orquídeas. E a gente imagina a dificuldade dele para localizar orquídeas, que são espécies pequenas. No meio de todo esse verde, a gente está numa mata bem fechada. Mata Atlântica preservada, né, nativa, que nunca foi mexida. Nunca foi mexida. E no meio de tanto verde, localizar as orquídeas é um trabalho bem minucioso. Estamos escorregando aqui. Luciano vai acompanhado da mulher, uma cineasta que trocou o mundo das câmeras pelo contato com a Mata Atlântica. Virou assistente de pesquisa. E eu fui me envolvendo cada vez mais com o trabalho dele e me apaixonando também, porque é um trabalho muito bonito de conservação, de poder deixar um legado para o mundo, né? E sempre gostei de natureza e aí acabei que a gente se planejou para eu migrar e trabalhar junto com ele. Este trabalho inclui a observação das orquídeas, que ficam nas alturas. As que estão lá no lugar certinho onde deveriam estar, vão continuar assim, preservadas. Elas são apenas identificadas. O desafio do casal é encontrar árvores caídas no meio da mata, onde estão as orquídeas enraizadas nos troncos, que se continuassem ali, morreriam. O trabalho é retirar essas plantas, recuperá-las e fazer o replantio. Depois de uma boa caminhada, chegamos até uma clareira, no meio da mata. E caminhando aqui por essa trilha, a gente já observa que aumentou a luminosidade, a gente não tem aquela mata tão fechada. Isso porque árvores caíram aqui, uma árvore com mais de 200 anos, você imagina? Caiu por quê? Muito provável. A gente pode observar ali em cima do barranco aquele torrão vermelho de terra, ou seja, durante o período chuvoso do final do ano, muita chuva, o vento, o solo encharcado demais e a copa muito pesada, ela acabou tombando. Você vê que a árvore ela não quebrou, ela virou com raiz e tudo. E derrubou essa outra árvore? Ela derrubou outras duas grandes árvores, formando essa enorme clareira. Aqui no meio da mata. Então, normalmente a gente vasculha essas árvores agora, porque elas caindo, elas conseguem, a gente tem mais acesso às espécies que viviam nessa copa. Você imagina que está cheio de orquídea aqui nessas árvores? Sim, certamente. Descemos a trilha e nos aproximamos da clareira.
E para chegar perto das árvores que caíram, atravessamos um pequeno riacho. O Luciano vai abrindo o caminho para que a gente consiga chegar. É um ciclo da natureza, né? Porque as árvores tombam. Exato. E ele aproveita, então, essas árvores que estariam aqui se decompondo para resgatar as orquídeas que ficam nelas. Muitas ficam a metros de altura. Sim, algumas vivem a 30, 35, 40 metros no dossel das árvores. Agora mesmo você só está tendo acesso a essas orquídeas porque essas árvores tombaram. Exatamente, senão eu teria que fazer a escalada, que é um processo muito mais trabalhoso. A gente faz isso, mas a melhor forma é trabalhar com uma árvore caída primeiro, porque você está usando um material que iria se decompor. Os troncos e galhos estão cheios de orquídeas de todos os tamanhos, inclusive as de pequeno porte, que são retiradas e salvas com muito cuidado. As orquídeas elas são extremamente dependentes do microclima, de polinizadores, de fungos específicos. Então, assim, eu costumo dizer que todas são raras, porque se nós pensarmos que a Mata Atlântica é um bioma raro e ameaçado, tudo que está dentro dele também é. Finalmente chegamos ao tronco de uma árvore de mais de 200 anos que caiu com as últimas chuvas. Um tesouro de biodiversidade que se perderia com a decomposição. Se a gente pensar que tudo isso que a gente está andando é o tronco, né? A copa era a parte onde nós estávamos lá. E a gente vai se equilibrando para chegar até o ponto onde estão as orquídeas mais antigas. Atravessamos um emaranhado de galhos para chegar até uma planta raríssima. Deixa eu pular aqui. Aqui a gente tem... Você imagina que ela está aí há quanto tempo, essa orquídea? Essa planta aqui, ó, pelo tamanho da toceira e dos bulbos que já morreram, é uma planta que deve estar aqui pelo menos há 100 anos. Então a gente está diante de uma orquídea centenária. Exatamente. É um achado. É um achado, sim. Se a gente pensar que a Mata Atlântica hoje em dia ela vem perdendo espaço diariamente, encontrar uma planta centenária é uma grande conquista. Luciano e a mulher voltam com 6 espécies de orquídeas. Numa mesa fazem a primeira separação. Agora, cada uma vai ser analisada, catalogada e depois cultivada temporariamente num orquidário. Em menos de um ano de trabalho, já foram identificadas nesse trecho paulista de Mata Atlântica 136 espécies diferentes de orquídeas, algumas até ameaçadas de extinção. E quando a gente fala de orquídea, a gente quer ver flor, né? E se eu te disser que aqui tá cheio de flor? Aqui de longe assim não dá para ver. É preciso um olhar bem atento para perceber a delicadeza das micro-orquídeas. São tão pequenininhas, frágeis, lindas. Cada uma delas encontrada na mata é amarrada cuidadosamente a galhos que ficam suspensos para reproduzir as condições em que elas viviam na mata. Ver cada uma destas pequenas, médias e grandes orquídeas vivas e prontas para voltar para a natureza é uma vitória para quem luta pela preservação dessas espécies. E a orquídea está muito associada à decoração. Exato. Mas ela tem um papel muito importante na natureza. Que papel é esse? É o de atração de polinizadores. Então a gente tem uma gama de flores muito diferentes, com cores, aromas, pelos, muitas podem conter até néctar, com o intuito de atração dos polinizadores. Então esses polinizadores que são abelhas, borboletas, beija-flores, enfim, eles têm um papel primordial na polinização de toda a floresta. Espécies bem raras e consideradas já extintas da Mata Atlântica sobrevivem aqui. A gente já está quase chegando em 140 espécies. Muitas delas consideradas como presumivelmente extintas. Elas estão em listas vermelhas de flora e essas aí elas não eram encontradas no hábitat há mais de 50 anos. Vários tipos de orquídeas estão sendo estudados para que se transformem em mudas que, no futuro, poderão ser cultivadas por produtores da região. Tudo para evitar que as plantas sejam alvo de coleta ilegal. Por serem procuradas para decoração, muitas orquídeas são retiradas das matas para serem vendidas, o que é crime ambiental. Enquanto a pesquisa continua, Luciano e Angélica vão se encarregando de preservar as orquídeas. Numa trilha no meio da mata, as mudas que já estão prontas para voltar para a natureza são replantadas. Esta aqui já pegou. Então a gente pode observar aqui, ó, tem raízes novas já grudadas ao tronco,
Pode observar, tem até uma pontinha verde. Então o processo é enraizar novamente e dar novas brotações. Depois que ela estiver fixa e com novas brotações, a tendência dela é que venha floração nesses brotos novos. É hora de mais mudas ganharem vida nova na floresta. Estas são cuidadosamente amarradas e vão ficar assim, até que estejam prontas para aderir ao tronco. Por hoje, o trabalho do Luciano e da Angélica está feito. Agora o resto é com a natureza, que se encarrega de, em breve, encher as orquídeas de flores. E o papel delas vai além da beleza e da preservação da Mata Atlântica. Apesar dela estar sofrendo impactos, intempéries todos os dias, ela ainda se mantém viva. Eu dando uma nova chance para ela é capaz de se estabelecer novamente e continuar propagando as suas sementes. Eu acho que é essa a lição de resiliência. Bacana, né?